Eu vou falar hoje de sincronicidade, vou contar um caso pessoal. E quero pensar depois a sincronicidade a partir da mitologia do tempo. Em outras palavras, pensar o tempo do ponto de vista simbólico. Mas antes disso, vamos falar o que é sincronicidade. A sincronicidade é diferente de coincidência. A coincidência não tem um sentido, um significado. E a sincronicidade, sim. A sincronicidade também é diferente de causalidade, porque um evento não causa o outro, não provoca um outro. No fenômeno da sincronicidade, nós temos a sensação de que a nossa psique e o mundo compartilham a mesma dimensão, a mesma realidade, ou como se fossem quase que uma coisa só. Não somos nós que provocamos a sincronicidade. Daí também a gente tem que ter muito cuidado para não ver sincronicidade o tempo todo, porque isso não existe. Basicamente, Jung definiu 3 tipos de sincronicidade. O primeiro é a sincronicidade entre um evento mental, que pode ser um pensamento, pode ser uma visão, e um evento externo. O segundo tipo é um sonho ou uma visão que vai coincidir com um acontecimento externo e que pode ser comprovado depois. E o terceiro tipo que eu quero abordar aqui é um sonho ou uma visão associados a um acontecimento no futuro. Portanto, eu também vou falar de sonhos premonitórios aqui. Vou falar agora então um pouco da mitologia do tempo, da simbologia do tempo. O tempo já foi considerado uma divindade. Ele não só dava a vida, mas também retirava a vida. E é uma das grandes experiências arquetípicas que nós temos. Talvez seja interessante para você saber, mas os conceitos que nós temos de passado, presente e futuro não são universais. Em muitas culturas, ao longo da história, em várias partes do mundo, povos não tinham esses conceitos. Ou o passado era muito mais limitado, ou o futuro também limitado, ou não existia. Enfim, o conceito de tempo também muda. E a psique também não tem uma percepção do tempo linear. Quando você lembra um evento ou um sonho, você não lembra ele de maneira linear. Ele vem meio que em blocos. Então, a psique não consegue lidar com o tempo linear. Ela não tem uma representação para o tempo linear. Isso também é coerente com o cérebro. Nós somos incapazes de visualizar alguma coisa infinita. Pense numa uma linha infinita. O máximo que você vai conseguir é ver um ponto em que ela começa e um ponto que ela termina. Você pode avançar nisso, mas você vai sempre ver um ponto inicial e um ponto final. Nós não conseguimos visualizar algo infinito. O que me interessa é falar do eterno, porque tem a ver com o tempo. E da mesma forma, a psique não consegue representar o tempo linear. A ideia de eternidade ela é representada de diversas maneiras. Por exemplo, na imagem do círculo. Daí também a ideia de Sansara, no Oriente, que é um tempo cíclico. Ou a imagem do Ouroboros, a cobra que morde o próprio rabo, simbolizando algo que começa e termina o tempo todo. Mircea Eliade, que estudou muito religiões e mitos, escreveu certa vez que nas religiões o sistema de sentido opera descentralizando o axis mundi, o sujeito. O que significa isso? Significa que o sentido, o significado não está em você. Você não é o eixo. O eixo, portanto, está fora de você. Está sempre associado a um tempo eterno. Então a gente pode falar também de um tempo sagrado e de um tempo profano. O tempo sagrado, que a gente pode também chamar do eterno, da eternidade, ele é óbvio, qualitativamente diferente do tempo profano, porque tudo é, as coisas são no tempo eterno.
Mas no tempo profano, não. As coisas se deterioram, se corrompem, se estragam, se quebram. Então o tempo sagrado, ele se torna uma referência. Pense, por exemplo, quando você vai a um templo, uma igreja, uma mesquita, a sensação é que o tempo para. Ninguém vai, ou ninguém deveria ir a um templo sagrado para contar piada, fazer fofoca, falar de novela. Ali, o foco é falar daquilo que é essencial, aquilo que faz parte do eterno. Dessa maneira, o sagrado está associado ao tempo, e nesse caso ao tempo eterno. Aquilo que está fora do profano, aquilo que não se deteriora, aquilo que sempre é e sempre será. Todos os oráculos, todas as religiões sempre buscam uma ajuda, uma orientação em relação ao sagrado, a esse tempo eterno. As respostas vindas de oráculos são fragmentos de uma espécie de uma sabedoria universal. Feita essa apresentação, eu vou contar um sonho que eu tive no dia 7 de julho de 2004. Como eu tenho um registro dos meus sonhos, eu posso dizer com precisão a data que eu sonhei. Bom, o sonho acontece numa praia tropical paradisíaca, lindíssima, muito sol, aquela imagem de areia branquinha, um mar muito azul. Esse local, no sonho, se chama Ohama e se situa na Alemanha. Eu vejo um tigre andando na areia. Depois tem um corte na cena, eu estou na água ainda e vem uma onça na minha direção. Eu consigo mergulhar e pego a cauda dela, abaixo ela com força e ela afoga. A água, a profundidade nesse momento é mais ou menos a minha altura. Eu vejo alguns monges caminhando também na água à minha direita. E nisso surge um menino que vem na minha direção de uma maneira agressiva. Eu nado de costas e consigo me afastar dele. E nessa hora não fica claro para mim se foi eu ou se foi o menino quem falou a palavra marzipan. Mas assim que essa palavra é falada, a cena muda. O clima agora já é amistoso e eu estou na areia com esse menino, mais um grupo de pessoas que são ligados a esse menino. E esse foi o sonho. No dia 26 de julho, portanto, 19 dias depois do sonho, eu participei de um módulo, de um curso que eu estava frequentando sobre as 1001 Noites, com uma contadora muito boa. E o início desse módulo, ela distribui para a gente um doce e depois de nos oferecer, e que era muito gostoso, ela fala que era um doce de marzipan. Quando ela falou isso, óbvio, eu fiquei extremamente interessado. E ela conta um conto a respeito do marzipan. Eu preciso também esclarecer que eu não conhecia marzipan, nunca havia comido esse doce. E quando eu acordei, eu olhei no Aurélio o significado da palavra marzipan, porque eu associei com uma outra palavra, mandiopan, que era uma espécie de fritura que havia na minha época de infância, início de adolescência, mas a palavra no sonho com certeza era marzipan. O conto é o seguinte: o sultão estava conversando com um derviche e perguntou a ele por que as pessoas são tão ignorantes, por que elas não buscam um conhecimento, não buscam uma evolução. O derviche pensou um pouco e propôs então ao sultão que eles saíssem do palácio usando roupas comuns, como uma espécie de um disfarce, e se misturassem ao povo. Feito isso, o derviche levou o sultão até o mercado e ali eles viram um mendigo. Ele estava sentado no chão,
segurando um pedaço de pão velho, um pão dormido, seco. O derviche então se aproxima desse mendigo e pergunta para ele se ele trocaria o seu pão dormido por um bolo de marzipan. A reação do mendigo foi imediata e muito nervosa. Ele achou que o derviche queria roubar a sua comida. Ele abraçou o pão e falou: "Você não vai me roubar". Nisso o derviche vira para o sultão e fala para ele que as pessoas não evoluem, elas são ignorantes, porque elas ficam numa espécie de zona de conforto. Elas acham que o que elas têm é o melhor que elas podem ter. Bem, quando ela contou essa história, me ajudou muito a entender meu sonho. Aliás, se não fosse por esse conto, eu não teria entendido meu sonho, o que reforça a sincronicidade dessa experiência. Eu sei que quando eu conto a explicação do sonho, sem falar do processo até chegar lá, eu posso passar a impressão de ser simplista, ou que foi algo muito fácil e rápido. Não é isso. Mas, enfim, no sonho, o ambiente me falava muito. Uma praia paradisíaca, como essas que a gente vê em fotos maravilhosas, uma praia que tem o nome de uma praia no Japão, que depois eu pesquisei na internet, e que se situava na Alemanha. Então, uma praia tropical com o nome de uma localidade no Japão, mas situada na Alemanha. Bem, sem o conto, eu não entenderia a associação de Japão e Alemanha no meu sonho, porque eu admiro muito esses países pelo tanto que eles já alcançaram. Sem o conto, eu não teria entendido o sentido do nome da praia e do país. Vamos lá. A minha associação com Japão e Alemanha é uma associação elogiosa. Eu admiro os dois países por tudo que eles alcançaram. Mas o conto me chama a atenção para uma outra coisa. A praia paradisíaca, como fala, é como um paraíso. Eu estava me sentindo, em 2004, como se estivesse num paraíso, como se eu tivesse alcançado o máximo que eu poderia ter alcançado, como o mendigo do conto segurando seu pão velho, seu pão dormido. E eu estava na água. Na água tem pouca mobilidade. E um dos simbolismos associados à água, nesse contexto, é exatamente isso. Não há uma fronteira entre o que sou eu e o que é o mundo. É como se eu estivesse vendo uma espécie de holismo indesejável, mas não consciente. Quando a palavra marzipan é falada, então eu saio da água e vou para a areia, e esse menino já deixa de ser hostil. Ali é como se eu tivesse largado esse pão velho simbólico e procurado o meu doce de marzipan. E esse sonho se antecipou a uma crise que eu vivi pouco depois, em 2007, 2008, na qual eu saí dessa espécie de zona de conforto. Primeiro foi um choque constatar isso, mas depois de constatado houve uma indignação e eu não tinha outro movimento para fazer a não ser sair da zona de conforto. E é muito significativo também nessa sincronicidade que essa contadora de histórias, na verdade, ela alterou a história. Muito tempo depois, eu pesquisei essa história na internet e ela é completamente diferente. Como no dia do curso ela se esqueceu do papel, ela contou de memória. Eu já tenho um vídeo aqui falando de que a memória não é confiável. E para minha felicidade, porque ela
deixou o papel em casa, ela alterou a história e se encaixou exatamente no meu sonho e no meu processo. Isso deu um sabor diferente a essa sincronicidade. E nesse dia no curso, o tema era o paladar. E ela usou uma expressão que vale a pena repetir aqui. Não se come só para se alimentar. Vale para o conto do pão velho. Você não vai comer esse pão velho só para encher a barriga. Mas o paladar, nesse sentido metafórico e simbólico, ele abre as portas dos outros sentidos. Ou, como ela colocou nesse módulo, o paladar abrindo as portas para o sublime, para aquilo que não é visível aos olhos. O meu sonho foi premonitório pelo detalhe do marzipan. Uma palavra que, quando eu acordei, eu não sabia o que isso significava. Eu, com certeza, nunca tinha comido um doce de marzipan. Aliás, é uma delícia. E, de novo, porque eu escutei o conto que foi distorcido pela memória da contadora, eu consegui entender a profundidade do meu sonho. Eu não estou falando do sonho todo aqui, porque ocuparia um tempo muito grande e acho que não seria do interesse de vocês. Mas a sincronicidade, nesse caso, foi especial por essas razões. Até o próximo vídeo.